Esta é uma questão do Exame Nacional do nono ano, 2011, segunda chamada. Ela é composta por duas alíneas, aqui separadas por esta linha azul, e eu vou começar por resolver a primeira. Foi realizado um questionário acerca do número de livros lidos, do número de livros que cada um dos alunos de uma turma tinha lido nas férias. Todos os alunos da turma responderam ao questionário. O professor de matemática pediu ao António que construísse um gráfico de barras relativo aos resultados do questionário. Na figura 3 está o gráfico construído pelo António. Quantos livros leu, em média, cada aluno dessa turma de acordo com os dados apresentados no gráfico? Mostra como chegaste à tua resposta. Bom, o António fez então este gráfico de barras. Temos no eixo horizontal o número de livros que cada aluno leu. Portanto, foi colocada a questão, quantos livros leste nas férias, e os alunos deram como resposta ou 0 livros, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 livros. Portanto, no eixo vertical temos então o número de alunos. Podemos concluir então que 3 alunos que responderam 0 livros, existem depois 7 alunos que responderam que leram 1 livro, 5 alunos que responderam 2 livros, 4 alunos que responderam que leram 3 livros e 3 alunos responderam que leram 4 livros e também 3 alunos que responderam que leram 5 livros. Estão a pedir, portanto, a média do número de livros lidos por aluno. Vamos então determinar a média. Nós já temos uma noção como determinar a média num conjunto de dados e o que temos de fazer é o seguinte: adicionar todos os registros, que neste caso os registros foram o número de livros lidos por cada aluno. Vamos adicionar todas essas respostas e dividir pelo total de observações, que neste caso coincide com o número total de alunos da turma. Bom, quantos alunos há então na turma? Bom, vamos contar. Nós sabemos que 3 alunos responderam 0. Depois, 7 alunos respondeu 1. 5 alunos responderam 2 livros, que leram 2 livros. Depois 4 alunos responderam que leram 3 livros. Depois existem aqui 3 alunos que responderam 4 livros e 3 alunos que também responderam 5. Ou seja, para contar o total de alunos, nós podemos fazer 3 mais 7, 10, mais 5, 15, mais 4, 19, mais 3, 22, mais 3, 25. São 25 observações que nós fizemos. Portanto, vamos ter de dividir por 25. E agora vamos adicionar todos portanto, os registros que foram portanto, relativos ao número de livros lidos. Eu poderia colocar assim, então, 0 mais 0 mais 0, porque houve 3 respostas dadas 0. Portanto, houve 3 alunos que responderam 0 livros, não li nenhum. E por isso, um aluno respondeu 0, o outro também respondeu 0, o outro também respondeu 0, e depois adicionávamos todos. Por exemplo, 1 eu tenho que adicionar quantas vezes? 7 vezes. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, e assim sucessivamente. Bom, será que eu vou fazer isto desta forma? Bom, é isto que eu tenho de fazer. Mas não existirá uma forma mais fácil de eu organizar aqui estas adições? E em vez de colocar 0 mais 0 mais 0, eu posso colocar 3 vezes 0. É a mesma coisa, não é? Em vez de colocar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, eu posso colocar 7 vezes 1, que é o que isto vai dar. E é assim, claro, que eu vou fazer esta adição, portanto, de forma a me ser mais prático e fácil obter o resultado. Por isso, vamos então adicionar todos os registros que foram feitos. Então, temos 3 vezes 0, mais 7 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 4 vezes 3, mais 3 vezes 4, mais 3 vezes 5. Ok? Bom, e agora vamos fazer as contas. Nós vamos então colocar aqui no numerador, vou fazer as multiplicações. 3 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1 dá 7, 5 vezes 2 dá 10, 4 vezes 3 dá 12, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 5 dá 15. Ok, a dividir por 25. Agora vamos fazer esta adição. Ficamos então com 0 mais 7 dá 7, 7 mais 10 dá 7, 17 mais 12, 29, 29 mais 12, ora 39, 41, 41 com 15, ora 51, com mais 5, 56. 56 sobre 25. Ora, 56 a dividir por 25 dá então 2,24 e daríamos então como resposta a média de livros lidos por cada aluno é de 2,24. Vou passar agora à resolução da segunda alínea.
O gráfico que o António construiu não está de acordo com os dados recolhidos, pois alguns dos alunos que ele considerou como tendo lido 2 livros tinham, na realidade, lido 3 livros. Ora, ele enganou-se. Há alguns que responderam há alunos que ele considerou como tendo 2 livros que na realidade leram 3. Houve um engano. Qual dos seguintes gráficos pode traduzir corretamente os resultados do questionário, sabendo que a mediana do número de livros lidos nas férias pelos alunos da turma é igual a 3. A mediana é 3. Assinala a opção correta. Bom, claro que vamos ter que trabalhar com o conceito de mediana, mas podemos já pensar numa coisa. Nós sabemos onde é que está o engano do António. Nós sabemos que houve alguns alunos que ele considerou como tendo lido 2 livros e na realidade tinham lido 3. Ou seja, só vamos alterar as 2 barras do 2 e do 3. Eu vou colocar até aqui o gráfico do António para nós visualizarmos melhor essa situação. O gráfico do António é este. Nós sabemos que o engano foi nestas 2 barras. Ou seja, ele considerou alguns alunos como tendo lido 2 livros que na realidade leram 3. Vão passar alunos daqui para aqui, do 2 para o 3. Bom, reparem então no que pode acontecer. Podemos já eliminar alguns gráficos. Todas as outras barras têm de se manter. Podemos então anular os gráficos onde o resto das barras não se mantém. Por exemplo, vamos analisar aqui o gráfico A. A barra para 0 livros e para 1 livro mantém-se. Ok, tudo bem. Depois houve alunos que passaram aqui da barra 2 para a barra 3. Ok, pode ser. E a barra 4 livros e 5 livros também se mantém. Então este não podemos anular. Mas o gráfico B podemos anular, logo aqui pela resposta 0 livros. Aqui tínhamos 3 e aqui passou para 4. Ora, nós sabemos que o erro estava aqui. Ele considerou que leram 2 livros e tinham lido na realidade 3. Portanto, só podemos alterar a barra 2 e a barra 3. Portanto, este está excluído. Da mesma forma, vamos aqui analisar o C. Ora, a barra 0 está na mesma, a barra para 1 livro está na mesma, depois passaram alunos da 2 para a 3, a 4 e a 5 está na mesma, este também pode ser. Ok, mas o gráfico D também não pode ser pela mesma razão, ok? Bom, isto, pronto, apenas para anular 2 respostas de forma mais imediata. Vamos agora perceber qual é que é realmente a resposta certa, fazendo aqui um exercício, trabalhando com a mediana. Bom, para isso vamos fazer o seguinte, vamos escrever a mediana, vamos tentar observar a mediana como se o gráfico do António fosse o correto, para depois chegarmos à resposta certa. Portanto, se o gráfico do António fosse correto, eu vou colocar aqui os dados ordenados por ordem crescente ou decrescente. Portanto, para visualizar a mediana, o que é que nós fazemos? Ordenamos os dados todos por ordem crescente ou decrescente e observamos o valor central. Portanto, geralmente começamos a cortar nas pontas até ficar com o valor central. Se ficarem 2 valores centrais, no caso temos um número par de elementos, fazemos a média desses 2. Não é o caso porque nós já sabemos que são 25 alunos, por isso irá ficar um central sozinho. Vamos então colocar aqui os dados todos do gráfico do António, para ver quanto é que será a mediana. Nós sabemos que terá que ser 3, mas vamos ver o que é que acontece. Então, eu ao escrever aqui os dados todos por ordem crescente, vou começar pelo 0. Houve 3 alunos que responderam 0, ok? Eu estou a olhar aqui para o gráfico e estou a ver. O 0 foi respondido 3 vezes. Portanto, um aluno respondeu 0, o outro também respondeu 0, o outro também respondeu 0. Depois, lendo um livro, houve 7 respostas para alunos que leram um livro. Então, vou colocar aqui 7 vezes o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, ok. Temos aqui 7 vezes o número 1. Depois o número 2 aparece 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. O número 3 aparece 4 vezes. 1, 2, 3, 4. O número 4, a resposta 4 aparece 3 vezes. E a resposta 5 também aparece 3 vezes. Ok, estão aqui os 25 dados, todos escritos por ordem crescente. Como é que eu visualizo então aqui a mediana? É o valor central. Então, geralmente o que fazemos é começar a cortar nas pontas, não é? Com um pouco de experiência não precisam de fazer este corte como eu estou a fazer, podem começar a cortar logo aos grupos de 3, 4 ou 5, ok? Portanto, o que é necessário é que não se enganem a cortar, tem que ser, portanto, de forma simétrica, para realmente conseguirmos ver qual é o valor central que ali temos. Vamos sempre cortando numa ponta e noutra, até que vemos que o valor central será aqui este 2.
Portanto, este 2 seria a mediana. Bom, mas nós sabemos que, então, houve aqui um engano neste gráfico. A mediana tem de ser 3. E nós sabemos também que tem que passar elementos aqui do 2 para o 3. Porque o erro foi aí. Ele considerou que alguns tinham lido 2 livros, quando na realidade tinham lido 3. Bom, então, para a mediana, este valor aqui central, esta posição, ter aqui um 3, o que é que terá de acontecer? Bom, nós já sabemos que os restantes dos valores terão de ser iguais. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E depois podemos ter aqui realmente um 2, aqui também um 2, mas aqui obrigatoriamente tem de ser um 3. Obrigatoriamente, que é para este valor central ser a mediana e ser 3. Então aqui também tem que ser 3 e aqui também, porque eles têm que estar por ordem. E por isso temos de ter esta situação, no mínimo. Okay? Bom, o que está aqui a acontecer é uma situação, é uma ordenação dos dados que tem de acontecer no mínimo. É claro que eu podia ter aqui mais um 3 e a mediana continuava a ser 3. Mas eu daqui já consigo responder à pergunta, porque eu sei que no máximo eu posso ter como resposta 2 vezes o 2, que é para que a mediana tem que ser 3 aqui. Portanto, podia era ter aqui outro 3 do lado esquerdo, e portanto ficaria só com um 2. Portanto, no máximo eu só posso ter 2 vezes o 2. Ora, qual é o gráfico que me dá essa orientação? Eu aqui neste gráfico A já tenho 3 vezes o 2. Já não pode ser, porque se eu tivesse 3 vezes o 2, aqui estaria também um 2, e aqui tem que ser a mediana, tem que ser 3. Por isso, este já não pode ser também, ok? E por isso, ficamos aqui com o gráfico C. O gráfico C pode ser. Volto a repetir a situação. É verdade que poderíamos ter ainda, poderia ser também um gráfico que tivesse aqui, no registro do 2 tivesse um aluno e no 3 tivesse 9, por exemplo. Mas no caso, como estamos em escolha múltipla, este já não pode ser, portanto a resposta certa terá de ser o gráfico C.